crianças! Vocês já ouviram falar daquela música dos Titãs, a melhor banda de todos os tempos da última semana? Pois bem, a nova série da Velma é a pior série de todos os tempos da última semana. Velma da HBO é a nova série da onda de você odiar e todo mundo fazer vídeos. É claro que eu também sou meio que obrigado a fazer vídeos sobre isso, já que eu estou fazendo vídeos no YouTube. Cheguei um pouquinho atrasado para a festa porque eu não tinha HBO Plus. Até que na última terça-feira meu irmão falou que ele adquiriu a HBO Plus e eu podia assistir. Então eu aproveitei para assistir os episódios. Eu assisti os 4 primeiros episódios e, para ter uma boa comparação, eu assisti os 2 primeiros episódios com a dublagem brasileira e o episódio 3 e 4 eu assisti em inglês legendado. Conforme eu fui assistindo a série, minha reação foi que essa série não é tão ruim quanto o pessoal está falando. Aliás, eu diria que não é possível existir uma série tão ruim quanto o pessoal anda falando, mas algum tempo atrás saiu na Netflix uma nova temporada do Paradise PD e eu comecei a assistir eles por curiosidade e andei dando uma olhada nos desenhos adultos, entre aspas, americanos e, meu Deus do céu, sim, definitivamente é possível você fazer um desenho animado tão ruim quanto o pessoal tá falando que a Velma é. Só que a Velma não é tão ruim assim, principalmente se eu for comparar com coisas do tipo Paradise PD, a Tia é Top e outras dessas séries adultas americanas que não tem nada de adulto, não tem nada de maduro. Na verdade, elas simplesmente são inapropriadas para menores e crianças. E é muito interessante porque elas parecem que foram escritas por aquelas criancinhas lá que ficam no fundo do recreio, no fundo do playground, rindo, falando palavrão, desenhando pornografia e escondendo dos adultos. Esse é o nível de adulto e maturidade desses shows. Aliás, eu reparei que esses desenhos adultos ou maduros, entre aspas, americanos, eles são cheios de violência. A moça do banco de sangue disse que ninguém viu uma vampira por aí essa noite, nem em uma outra noite. As palavras exatas que ela disse foram: sai do meu banco de sangue, esquisito. Isso aí é sangue, é? Quê? Ah, não. Eu fui abrir um suquinho de morango que me deram e me sujei todo. Eles estão dando pra todo mundo lá dentro. Referência a sexo. E aí, Daphne, você tá afim? São entupidos de palavrões. E muitos deles são entupidos de nudez masculina, mostrando o pênis pra lá e pra cá. Mas quando chega na hora da nudez feminina, eles têm uma aversão absurda. O Paradise PD, por exemplo, ele é um show que mostra de tudo. No vira e mexe, eles ficam mostrando pênis de homens pelados pra lá e pra cá e ficam fazendo piadas sobre isso. Eu até achei que não tinha nada sobre mulheres, porque basicamente a série tem 2 personagens femininos. Mas aí chegou um momento que estava relacionado à piada de nudez, e a personagem, ela tem a nudez dela coberta no mesmo nível de quando a Sandy Bochechas ficou pelada no Bob Esponja, desenho pra criancinha. Isso deu mais ainda a sensação que é coisa de criancinha de 10, 11 anos, como eu falei, fica lá na hora do recreio, no fundo da classe, eles ficam rindo, falando palavrão, fazendo desenhos pornográficos, ficam gastando a tinta vermelha para fazer aquele monte de sangue, ficam desenhando cocôzinhos, aí na hora de desenhar a menina pelada, não, minha mãe pode ver, ela vai brigar comigo. Isso já aconteceu comigo. Eu era o desenhista da escola, então o pessoal vinha atrás de mim para fazer os desenhos pornográficos engraçados, as piadinhas, e tinha uns moleques que tinham essa atitude. E aí, mais do que nunca, isso daí me parece infantil, não adulto. Outra coisa desses desenhos é o humor autodepreciativo. Olá, vocês amantes do mistério. Aqui é a Velma. Nenhum mistério a contar. Só outra sexta-noite. Eu estou sozinha, pra variar. E querem saber? Tudo bem. Qual o problema de estar sozinha no seu quarto numa sexta-noite? Autorreferencial, metalinguagem e críticas à cultura pop e sociedade.
E aí vem um problema, que é os desenhos infantis não só fazem isso, como andam fazendo melhor. Isso não é parte da maturidade. Se você procurar aqui no YouTube, você vai achar coletâneas do Sonic Boom, onde tem piadas autorreferenciais e críticas maravilhosas. E o maravilhoso mundo de Gumball, então, meu Deus do céu, é 1000 vezes melhor. Você falar que é entupido em todos os episódios. No fim do dia, esses desenhos adultos e maduros, eles são menos adultos e menos maduros do que o maravilhoso mundo de Gumball, que faz umas sátiras críticas muito inteligentes, muito ácidas e no ponto. E é meio que triste esse negócio dos americanos de ficar empurrando uma série, entre aspas, madura e adulta, quando o mundo de Gumball é mais adulto e mais maduro que a sua série. Nessa onda, a Velma é uma série mediana, meia boca da coluna do meio. Não chega nem perto de ser tão ruim como séries tipo Hulk, O Príncipe e outras que graças a Deus eu esqueci. E no meio das críticas eu vejo muitas bobagens de pessoas que obviamente não assistiram a série. Tipo, a série é outra série de lacradores que ficam empurrando atrás das agendas e coisa e tal. Quando na série a Velma é uma feminista tóxica e lacradora, e eles não retratam isso de maneira positiva mesmo, eles fazem uma crítica nervosa. Eu estava tentando assustar as pessoas do esgoto enquanto eu cavava até o banco para ficar rico. Você trabalhava como professor para que mais dinheiro? Isso faz o menor sentido pra mim. Claro. Mesma coisa do outro lado, que vem o pessoal falando que quem não gostou dessa série, não gostou por causa da diversidade, que são um bando de racistas. Quando na verdade essa série não tem dó de fazer piada racista, ela é autoconsciente de que as piadas são racistas e inapropriadas, eles reclamam do movimento Me Too e de todo tipo de lacração. O pessoal reclama que a série retrata os homens de forma negativa, mas eu desafio qualquer um a achar uma personagem feminina nessa série que seja retratada de forma positiva. A série não tem dó de atacar todo mundo. Scooby-Doo? Nossa, não vejo ele há tanto tempo. Nem olha, Daphne. Nós prometemos que nunca mais falaríamos dele em toda a nossa vida. Agora, o problema nisso, eu sou do tipo do cara que eu sou pró atacar todo mundo, eu sou aquele negócio que se você não pode fazer piada de uma coisa, você não pode fazer piada de nada, mas é que a maioria das piadas não são boas, e as poucas piadas boas, elas não são bem desenvolvidas, principalmente na versão em inglês. A dublagem brasileira melhorou essa série tipo uns 90%, porque quando eu estava assistindo os primeiros 2 episódios dublados, eu tava bem nesse negócio de colocar um pé atrás de, essa série não é tão ruim assim. Aí quando eu fui ver o episódio 3 e 4, que eu assisti em inglês, aí que ficou ruim. Tem muita piada que eu tava olhando a legenda e falando, olha, essa piada escrita no papel eu consigo ver como a pessoa olhou e achou a piada engraçada. Mas a maneira que ela ficou no vídeo não funcionou. Sem falar que não só falta um timing, como tem um desequilíbrio terrível. Que às vezes você tem uma piada que poderia ser engraçada e quando chegou no momento da graça da piada, eles emendam alguma que não é ruim e que destrói a piada. O primeiro caso documentado da maldição da Baía Cristal é de 1630, quando uma tropa de conquistadores espanhóis misteriosamente desapareceu do porto. Ai, que coisa mais assustadora! Onde foram parar? Que parte da palavra mistério você não entendeu? O melhor exemplo nesse caso que eu posso dar é o Peterson Adriano, que é o dublador oficial do Fred no Brasil e que dublou essa série. Tem umas sequências com ele
que me fizeram rir. Eu ouvi dizer que cavaram uma armadilha de 2 metros e encheram de javalis. Fred, gostou da minha fantasia? Desculpe, eu não entendi a sua pergunta. Aí eu dei uma olhada na versão americana e falei, meu Deus do céu, não, a versão americana é o que o pessoal chama de cringe, né? Da aflição, não ficou engraçado. Aliás, todos os dubladores na versão americana, a maioria deles maqueiam demais a voz, parece que eles estão forçando para querer ser engraçados e acabam não sendo engraçados. Então, para quem assistiu essa série dublada em português, tem menos motivos ainda para reclamar dela. Então eu tive a ideia de mostrar uma evolução do Scooby-Doo desde a primeira série até como chegou nessa série. E nos meus estudos eu descobri a pior coisa possível, que a série da Velma não é originalmente uma série da Velma. A série da Velma é tão diferente de qualquer canone do Scooby-Doo, pior que Scooby-Doo nunca ligou muito para canone, que você acaba tendo a impressão que na verdade não é uma série do Scooby-Doo. E a pior parte de todas é que não é mesmo. A Mindy Kaling, que é a produtora, criadora, escritora e atriz principal da série, originalmente queria fazer uma série satirizando séries adolescentes tipo Riverdale, e a personagem principal seria meio que uma inserção caricata dela. Só que apesar dela ser uma atriz que estava no Office e uma das escritoras do Office, isso é uma série super conceituada e ela está há 20 anos fazendo séries de TV, participações e trabalhando nas coisas, o estúdio não considerou o nome dela forte o suficiente para garantir uma série. Então eles inventaram de colocar que é Velma, já que a personagem já estava meio que parecida com a Velma. Então se você tem a sensação de que em cima da hora inventaram que tinha alguma coisa com o Scooby-Doo e fizeram 3 referências superficiais e o resto da série não tem nada a ver com o Scooby-Doo, bom, você tá certo, foi exatamente o que aconteceu. Gordo inseguro sabe tudo. O que é isso? Ora, qual é? Eu não sou exatamente gorda, não sou grande e nem segura. Não acham? Por que não concordam comigo para dar apoio? O quê? Oh, me desculpe, você é demais. E infelizmente não é um bom motivo para se ter raiva, pra falar a verdade. Infelizmente isso daí é uma coisa super comum em Hollywood. Eles têm uma ideia original e em cima da hora eles enfiam o nome de uma propriedade intelectual famosa, porque é mais fácil você conseguir patrocinador por um nome já reconhecido. O pior exemplo que eu posso dar desses é o Super Mario Bros. Dos anos 90, que aconteceu exatamente o contrário. Os produtores tiveram uma ideia completamente, na minha cabeça, meio que nojenta, que era, eles queriam fazer um filme de ficção científica distópico e ninguém estava afim de bancar. Então eles pegaram o dinheiro para fazer Mario Bros, produziram todo o filme distópico. Eles chamaram o diretor do Blade Runner para fazer. Se você assistiu o filme do Mario Bros, você vê que originalmente é um filme distópico e dá para sentir a mão do diretor de arte do Blade Runner. Só que quando chegou na hora H, a ideia era, vamos falar para os patrocinadores que a gente fez o nosso filme e agora eles vão ter que produzir o nosso filme. E os patrocinadores falaram, dane-se, nós pagamos para ter o Mario Bros, vocês vão fazer um filme do Mario Bros. E ficou aquela coisa que a gente viu, a produção do filme de ficção científica foi usada para fazer uma coisa que entocharam o Mario Bros, que não tem nada a ver, filmado às pressas, os atores odiaram a experiência e no final acabou aquela bizarrice do filme do Mario Bros dos anos 90. Outra coisa muito comum é a pessoa ter uma ideia original e em cima da hora acaba empurrando como spin-off de uma obra mais famosa. E quando você vai assistir, você fica... tem umas 2 ou 3 semelhançazinhas com o original, mas isso não tem nada a ver com nada. Um exemplo é o Legends of Tomorrow, que não só era para ser uma série original, como
acho que foi a terceira, a quarta temporada, também era para outra série, e eles empurraram como a temporada seguinte dessa série. Aliás, é o pior exemplo de todos. Isso porque revela que os produtores e responsáveis pelas séries nem têm um grande conhecimento dos personagens da DC Comics, porque a história do Legends of Tomorrow encaixa perfeitamente nos Heróis Esquecidos, que já existem. E os Heróis Esquecidos é um grupo da DC Comics que tem o Hip Hunter e tem todas aquelas coisas de viagem no tempo, coisa e tal, e eles podiam ter feito a série dos Heróis Esquecidos, não precisavam ter inventado um novo grupo só para a série de TV. E agora um exemplo positivo que eu falo sobre isso é a Wandinha. A Wandinha também é uma série que praticamente é uma propriedade intelectual, não tem muito a ver com o original. Talvez tenha sido o caso de que eles tiveram a ideia completamente original e aí alguém falou: epa, coloca o nome da família Addams aí, que aí os patrocinadores vão dar dinheiro e o pessoal vai até fazer fila para assistir. E apesar das inconsistências com a obra original, a Wandinha fez um sucesso estrondoso, sendo a série favorita da Netflix nos últimos anos. Aliás, não é muito difícil comparar as mudanças entre o Scooby-Doo e a série da Velma, e a família Addams e a série da Wandinha. O problema é que a série da Wandinha é legal e a série da Velma é meia boca, mas não ruim. Em muitos casos eles fazem bastante mudança para encaixar a ideia original na propriedade intelectual que vão usar. Infelizmente, dá para ver que não foi o caso da Velma. A Velma, eles deixaram a ideia e o roteiro original do jeito que estava, mudaram os nomes, né? Eles foram lá no Word e substituir nome, colocaram umas 2, 3 frases e continuaram com a série original sem ter nada a ver com Scooby-Doo. O pessoal também critica que a série de TV parece que foi escrita por uma pessoa alienada, sem contato com o mundo. Bom, isso não tem a dúvida. Pelo menos de 2005 para cá, a Mindy Kaling estava trabalhando numa série de sucesso, The Office, e passou a vida dela na bolha de Hollywood, sem contato com os seres humanos normais. Parece que o único contato da pessoa é através de twitters. Tá certo, isso daí ultimamente o pessoal vem reclamando muito que os roteiristas de séries e desenhos americanos são os alienados, que o único contato que eles têm com o mundo é o Twitter, que nem é uma das mais populares redes sociais e que já se tornou conhecido que o código do Twitter puxa as pessoas para ficarem em bolhas alienadas, repetindo bobagenzinhas, e tweets que são os que mais aparecem não são necessariamente os mais relevantes, eles são pertencentes às pessoas que passam mais tempo no Twitter, consequentemente adolescentes que não têm trabalho, e eles são os twitters que têm mais interação. E geralmente os tweets negativos de trollagem são os que mais já aparece gente para escrever comentário e reclamar, e acabam sendo os que mais aparecem. Então quem usa o Twitter como base de realidade de mundo realmente é ridiculamente alienado. O pessoal fala, parece que os adolescentes foram escritos por uma pessoa de 40 anos. E sem estar curado, essa é a faixa do pessoal que está produzindo esse show, incluindo a Mindy Kaling. Ela tinha por volta de 11, 12 anos quando saiu o Pequeno Scooby-Doo. Tirando uns especiais para televisão inócuos, a única coisa relevante do Scooby-Doo foram os clipes engraçados da Cartoon Network no final dos anos 90. Temos que agradecer ao Van Partible, o criador de Johnny Bravo, que sempre foi um ávido fã do Scooby-Doo. Ele chegou a ter uma cópia da Máquina Mistério, que ele apareceu no Cartoon Network orgulhosamente mostrando: olha, eu sou fã do Scooby-Doo. Ele colocou o Scooby-Doo num episódio do Johnny Bravo, que além de colocar o Scooby-Doo num episódio de Johnny Bravo, ele também fez um monte de vinhetinhas comerciais super engraçadas que acabaram
ressuscitando o Scooby-Doo no imaginário popular. Finalmente isso culminou no Scooby-Doo e a Ilha dos Zumbis, que começou a onda de longa-metragens exclusivos para VHS, para vídeo e locadoras, que na época estava no auge. E o filme também foi um grande marco, porque ele apresentou pela primeira vez as personalidades. Scooby-Doo original, os personagens eram todos monodimensionais. O Scooby-Doo foi feito no auge da censura americana. Então eles fizeram uma série de TV, o máximo que eles podiam fazer com a censura de desenho animado da época. Para você ter uma ideia, eles estavam achando que desenhos como o Zé Colmeia eram violentos demais. Então não é coincidência que o Scooby-Doo teve aquele monte de clones. O problema é que os clones acabaram sendo até mais interessantes do que o Scooby original. Se você for ver, a maioria das pessoas preferia assistir um Capitão Caverna, um Tubarão, do que assistir o Scooby-Doo original. Aí eles fizeram filmes do Scooby-Doo, Scooby-Doo e seus amigos, que eram com participações especiais. O Scooby e a turma, eles iam para a casa da família Addams, eles se encontravam com o Batman e Robin, eles viam celebridades como os Globetrotters. E aí tem um problema que quando eles tinham um episódio com uma celebridade famosa dos anos 70, que eu nunca ouvi falar, não consegui nem assistir 5 minutos do episódio, era muito chato. Finalmente eles chegaram à conclusão de que o Fred e a Velma eles só ocupavam espaço e colocaram o Scooby-Doo, que muita gente odeia o Scooby-Doo hoje em dia, mas na época ele meio que salvou. Não, ele salvou a série. Ele era a única coisa interessante da série. O pessoal gostava do Scooby-Doo no original. Aí nas séries seguintes, não sei porque eles manteram a Daphne. Eles devem ter olhado e falado: bom, um cara maconheiro com uma mina patricinha faz todo sentido. O Salsicha deve ser o namorado da Daphne. Esse negócio da Daphne com o Fred é coisa bem moderna, que também não bate muito com a realidade, né? Aquele negócio da Velma, a mina bibliotecária com o Salsicha, que é o cara meio que maconheiro da turma, não condiz muito com a realidade. Realmente, a Daphne e a Patricinha, o maconheiro, combinam mais, e o Fred fica com a menina nerd também é mais baseado na realidade. Mas desde o filme, que o ator que fazia o Fred e a atriz que fazia a Daphne, eles eram namorados, então eles empurraram isso no filme, e isso daí ficou canônico. O pessoal se acostumou com isso. Mas voltando no tempo, né? A série seguinte eles se livraram da Daphne, ficou só o Salsicha e o Scooby, e no final eles se livraram do Scooby-Doo. Para ter uma ideia, eles tiveram a ideia de fazer uma série do Scooby-Doo sem o Salsicha e o Scooby do jeito que estavam. E aí eles fizeram Canto do Cisne com os 13 fantasmas do Scooby-Doo, que também não deu muito certo. Puxaram a tomada antes do arco de histórias terminar. Então o filme dos Muppets em Nova York explodiu a onda dos Baby com Muppet Babies, que é aquele sucesso estrondoso. Todo mundo começou, principalmente toda a Barbera, né? Eles começaram a fazer versões infantis de todos os personagens, incluindo o pequeno Scooby-Doo, que marcou a franquia de uma maneira fantástica, pois não só desenvolveu personalidades, como também criou elementos que se tornaram cânone para a série, como o fato do Salsicha se chamar Norville, o pai dele ser um policial, a Daphne ser uma menina rica, definir o Fred, que antes era um personagem que ficava só ali do lado para no final do episódio falar umas exposições, e transformar ele num personagem maravilhoso que todo mundo gosta. E até mesmo a Velma, que no Pequeno Scooby-Doo geralmente só tinha 2, 3 falas, acabou tendo toda uma personalidade tridimensional, que influenciou todas as produções do Scooby-Doo. Mas como eu falei,
Foram 10 anos desde o meu pequeno Scooby-Doo até começar os vídeos para VHS com a Ilha dos Zumbis. E série mesmo, o que há de novo Scooby-Doo, só foi aparecer mesmo em 2002 com o filme. Então, a maioria do pessoal que fez essa série não me surpreenderia que a ideia deles é aquele Scooby-Doo que os personagens não tinham personalidade nenhuma. Então, na hora de adaptar a série deles que foi inventada para se encaixar com o Scooby-Doo, na cabeça do pessoal não tinha nada para ser adaptado. E realmente, se você conhece só o Scooby-Doo antes de 1998, a sua ideia do Scooby-Doo realmente é nada e qualquer coisa que você colocar dá. Então não duvido que os escritores da Velma só conhecem o Scooby-Doo o pequeno Scooby-Doo. E como eles não têm personalidade nenhuma naquelas séries antigas, eles não viram o que colocar. Se bem que eu até posso dizer que acabou meio que batendo um pouquinho em alguns personagens. No Mistério S.A. ficou bem definido que a Velma tem uma personalidadezinha um pouco que passiva-agressiva e antissocial. Scooby, Velma, passa o salsicha. Porque você é quase incompreensível pelo celular. Que o Fred tem seus momentos de não tão brilhante assim. Daphne, agora! Eu preciso falar com ela. A Daphne se foi. Me chame de Crash. Caramba, é sério, moça. Cadê ela? Ah, Fred, sou eu, Daphne, tá bom? E que a Daphne gosta de ser bonita e se interessa em ser popular. Você tem que aprender uma coisa sobre garotos. Eles são umas bestas. Se der a um garoto duas escolhas, uma inteligente e outra idiota, ele sempre vai escolher a idiota. É sempre assim. Por isso nunca devemos dar uma escolha. Que deprimente. Já o Salsicha, nada a ver. Eles nem puderam usar o nome americano de Shaggy, porque o personagem é negro e o Shaggy tem uma conotação de maconheiro, talvez por influência do próprio Salsicha. Apesar da série ter umas piadas racistas, ter um gostinho racista, eu acho que no caso do Shaggy eles acharam que seria demais e deram uma parada. Ou pior, foram alienados e irritaram as pessoas porque eles não usaram Shaggy com medo de incomodar alguém. Mas de qualquer forma, qualquer relação que esses personagens têm com o original é pura coincidência, porque, como eu falei, a ideia original era fazer outra série que não tinha nada a ver com o Scooby-Doo e eles só colocaram um skin do Scooby-Doo por cima para dizer que era Scooby-Doo para os patrocinadores derem dinheiro. E funcionou! Porque essa daí é a série mais assistida da HBO Max. Deu dinheiro, deu repercussão, tá todo mundo falando deles. E nesse caso o crime compensou. E como eu disse, não é tão ruim assim, né? Até a parte que antes eu falava, pô, eles vêm com papo de ser maduro. E até a série do Mistérios S.A. fazem isso, elas têm uma trama mais madura, ela tem uma história com começo, meio e fim. Ela funciona como uma das muitas origens do Scooby-Doo. E vamos falar a verdade, o Scooby-Doo tem várias histórias que mostram a origem da turma do Scooby. Então o negócio de reclamar que essa série não é uma boa origem para a turma não bate, porque já faz muito tempo que a origem do Scooby-Doo tem múltipla escolha. A reclamação de eu não entendo pra quem é essa série não faz sentido. Tem gente que gosta, eu já vi na internet alguns vídeos de gente que gosta. Eu recomendo a Ingrid do canal Indignada, que ela confessa no vídeo dela, tem um vídeo reaction assistindo ao Scooby-Doo e ela fala que ela foi já preparada para não gostar da série e acabou gostando da série. Cara, meu Deus, eu estou
Sem palavras. Gente, eu vim aqui, tipo, pronta pra odiar, pronta pra falar, gente, sinto muito, não vai ter mais coisa de Velma. Eu estou obcecada, eu estou apaixonada. Eu amei, eles... Porque não é tão ruim quanto esperava. Recomendo que dê uma olhada no reaction dela, que mostra que foi natural, que foi sincero mesmo. Ela tava lá com 4 pedras na mão e no final do primeiro episódio chegou à conclusão que não tinha por que tacar pedra. Algumas reclamações até mesmo são hipócritas, porque o pessoal chega falando: ai, os personagens eles se tratam mal, o personagem principal é ruim com todo mundo, reclama do mundo, da vida, e daí eles vão elogiar o Archer e o Rick e Morty, que tem personagens assim. Sim, eu não vou dizer que o seriado da Velma é tão bem escrito e divertido quanto essa série, eu não achei. Mas o pessoal reclamar que a Velma faz isso e daí elogiar quando outras séries fazem exatamente a mesma coisa e gostarem das outras séries que são a mesma coisa, é hipocrisia. Se você gosta desses seriadinhos adultos, animados, americanos, cheios de palavrão, coisa e tal, é mais do mesmo. A pior coisa mesmo seria como a adaptação de Scooby-Doo, mas no instante que você se toca que originalmente não era para ser Scooby-Doo, isso é uma propriedade original que só colocou o nome Scooby-Doo porque senão nem poderia ser feita, como eu disse, é mais do mesmo, mas dá para passar o tempo. Assistindo a Velma não foi nenhum esforço, nem foi tão desagradável quanto assistir outras séries. Eu até tinha intenção de assistir para fazer um vídeo no YouTube, mas depois de alguns episódios eu desisti, não vale a pena. Não quero falar sobre essas coisas, são tão memoráveis que eu esqueci tudo que tinha para falar sobre o negócio.